noite. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus. Aleluia. Graça e a paz do Senhor sobre a sua Que vida. tempo precioso. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Que alegria, irmãos. Que bom estar aqui com você nesse sábado, em pleno Vamos nos sábado, reunir, né? Para cultuar o nosso Deus. Glória Vamos a Deus. chegando. Vai convidando os demais. O Senhor é tão bom para nós, o Senhor é tão bom. Ele é Deus. Eu cada dia me surpreendo com o amor, com a bondade, com a misericórdia de Deus. A cada dia Ele nos surpreende de uma Verdadeiramente forma Ele tem os nossos espetacular, corações, né? Na mão que dele. coisa linda que Ele é ver soberano. o agir de Deus, é ver como Deus está operando, ficamos como Deus... impactados de ver Deus agir. O Né? Senhor é bom, o Senhor é Deus muito é bom. Glória a Deus soberano. por você estar entrando, por você estar se achegando Que aí bom, né? conosco. Vocês têm permanecido firme conosco, têm convidado outras pessoas, tá fazendo aquilo que Deus pede pra gente fazer, né? Que é ser testemunha Boa noite, dele. Isadora Beatriz. Deus abençoe seu coração, querida. Que bom, que mover de Deus nesses dias, né? Ele Boa noite, Adriano. silenciar Deus tudo abençoe para falar você, conosco. querido. Liliane, seus filhos. Deus abençoe vocês. Matou a saudade hoje, Adriano? Da música? Boa noite, Karina. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe o Marcelo, a Débora, Rafael. Rafael. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe Andressa. Deus abençoe Maicon, Laura, Alice. Deus abençoe Gleison, amado. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe a Cíntia, a Arlene, a Rita Soares. Deus te abençoe, Rita, querida. Deus abençoe você, bem. Deus abençoe seu lar, a sua família, seus filhos, seus netos. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a Cíntia. Cíntia, Deus abençoe você. Ney, Facioli, Deus te abençoe sua casa. Abençoe a Silvana, Ney. Dá o meu abraço para a Silvana, viu? Aleluia. Manda meu abraço para ela, que estimo melhoras a cada dia, que a saúde dela seja tocada, visitada por Deus, e Deus opere milagre, Deus de milagre. Boa noite, Paulinha, querida. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe seu coração. Shalom de Deus para vocês. Glória a Deus, aleluia. O meu coração se enche de júbilo, meu coração se enche de alegria, porque a cada dia eu posso ver o amor de Deus em meio a tantas situações, a tantas notícias, né? Mas eu fecho os meus ouvidos para isso e só abro para aquilo que vem do alto, do céu. Eu não estou ignorando o que está acontecendo, mas eu prefiro olhar para as promessas, eu prefiro olhar para que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus, ela é a minha bússola. A palavra de Deus, ela é a minha direção, ela é a minha luz, pela palavra de Deus. Vera Lemos, Deus te abençoe. Deus abençoe a mamãe, Deus abençoe a Antônia. Um beijo no seu coração, Vera, fica firme, aguenta firme, Vera. Deus te abençoe, tudo vai passar, logo vai passar. Logo tudo tem um fim. Boa noite, Valdemar. Deus te abençoe, querido. Que bom vê-los hoje. Permaneça conosco, fique conosco. Amém, queridos? Queria te convidar a abrir a palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler do 3 ao 6, ao 7. Do 3 ao 7. Paulo, ele está dando aqui uma ação de graça pelo conforto divino, pelo conforto de Deus. Que palavra propícia para esses dias. E eu quero ler, quero que você acompanhe aí, né? Abra sua Bíblia, pode ser no celular, né? Ou a Bíblia mesmo, e acompanhe, se puder marque esse texto, porque é uma consolação para esses dias. Amém. Né? É uma esperança para nós, há um conforto para nós nesses dias. Olha o que Paulo escreveu. Ele diz assim no verso 3. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. o Pai de misericórdias e Deus de
toda consolação. Aleluia. Está precisando de consolação? Ele é toda consolação. Não é uma Graças parte, a Deus. não é para alguns, é toda consolação. De toda lágrima, de todo medo, de todo temor, de todo pânico, Ele é consolação. Amém. Toda consolação está no nosso Deus. Receba o Espírito Santo Consolador. E olha o que sobre a Paulo sua vida, diz, sobre a sua casa. olha o que Paulo continua Receba, dizendo no verso Débora, 4. Receba, Adriano. Olha o que ele Receba. diz. E Receba Ele o Consolador na sua que casa. nos conforta em toda nossa tribulação, Aleluia. para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia. Boa Você precisa noite, ficar Edson. firme, meu irmão, para você consolar aquele que é mais frágil que você. Amém. Você tem fé, você crê nesse Deus, fica firme, busca se esconderijo no Consolador e você vai poder servir para consolar os outros. Amém. Aí ele continua Glória a dizendo, Deus. né? Boa Para noite, poder Cris. consolar Boa os que noite, estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo Aleluia. que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Amém. Glória Jesus a é Deus. tudo em todos. Ele é o Senhor. Ele veio, Ele pagou nossa dívida, Ele nos justificou, Ele levou toda a nossa enfermidade, Ele levou nossas dores. O castigo que era sobre nós veio sobre Ele. Aleluia. Ele disse que Ele ia ao Pai, mas Ele enviará o outro Consolador. Ele viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas eu estou com vocês, eu venci o mundo, vocês também. Ele diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então o que eu e você carregamos dentro de nós é maior do que as circunstâncias, do que os problemas do lado de fora. Então não tema, meu irmão. Busque esse Consolador. Ele veio do céu, Jesus subiu. Ele disse para os discípulos, olha, é necessário que eu vá para que ele possa vir. Amém. Jesus era limitado ao tempo e ao espaço. Se ele estivesse aqui na minha casa, ele não podia estar na sua. É verdade. Mas ele subiu, ele morreu, ressuscitou, subiu, foi para junto do Pai. Diz, eu vou enviar o meu Espírito Consolador, Aleluia, porque glória a ele em Deus. Espírito, ele pode estar aí, ele pode estar aqui, ele pode Amém. estar na casa de cada um, ele está no coração de cada um, ele consola cada um, ele habita em cada um. É o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, E Ele nos esse amado consola. Espírito Santo. Ele enxuga nossa lágrima, ele nos pega no colo, Ele acalma o nosso coração. Ele diz, olha, se você passa comigo na tribulação, eu te sustento com o meu consolo. Sabe? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. Meu irmão, como precisamos ser consolados nesses dias? Para não sermos atribulados, para não ficarmos acuados, para não ficarmos medrosos, para não ficarmos paralisados, paralíticos, como engessados. Nós estamos sim, né, recolhidos, nossa caminhada diminuiu o passo, aquele que corria diminuiu a corrida, aquele que andava parou. Nós estamos num outro nível, num outro ambiente para ouvir Deus, Aleluia. para sermos tratados por Ele. Mas deixa eu te dizer algo. Ele cuida de cada um de nós. Amém. Ele preparou o ambiente, Ele preparou todas as coisas. Salmo 24 diz assim, que toda a terra e tudo que ela contém é do Senhor. Ele não perdeu o controle. Ele é dono absoluto de tudo que ela contém. É tudo para Ele, por Ele e através dEle. E para Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, que Ele descanse. Amém. Descanse o seu coração. Tenha uma certeza, uma fé, uma convicção de que Ele está no controle.
Ele está absolutamente no controle. Ele está fazendo o que lhe apraz. Ele está fazendo o que nós precisamos. Aleluia. Não o que gostaríamos. Não o que nós entendemos. Ele está fazendo o que precisa ser feito. Nós, eu como pai, como avô, eu não posso dar o que o meu filho quer, o que o meu neto quer. Eu preciso dar o que ele precisa. Talvez o que ele queira vai fazer mal, pode matá-lo, pode desencaminhá-lo, pode subir a soberba, o orgulho no coração dele. Então eu preciso dar o que ele precisa receber, não o que ele quer. E Deus faz a mesma coisa conosco. Amém. Então creia, descanse. Esse é um tempo que nós precisávamos. Todos os moradores da terra. E Deus está no controle. Ele está fazendo como lhe apraz. E não há nada que eu e você, que presidente, que governador, que o capitalismo, que ninguém pode alterar. Ele está fazendo dessa vez como Ele quer fazer. Amém, queridos? Então, descansa o seu coração. Não se turbe o seu coração. Jesus chegou para os discípulos, quando estava perto dele ir para a cruz, ele falou: olha, eu vou enviar o Consolador, descanse. Não turbe o vosso coração. Vocês não entendem o que está acontecendo. É preciso, é necessário. E mesmo Jesus veio sabendo que ele veio para isso. No Getsemane ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É verdade. Nós podemos dizer a mesma coisa: Senhor, passa esse cálice. Mas é preciso, irmãos. É para o nosso bem. Eu só vou viver a ressurreição se eu morrer. Só existe ressurreição depois da morte. E algumas coisas na terra, nos nossos atos, no nosso costume, precisa morrer. E só tem um jeito de morrer: se parar de alimentar, se parar de nutrir, se parar de cuidar. Então ele parou, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então entre nesse descanso. Ele é o Consolador. Amém. Amém, irmãos? Nós todos estávamos, numa expectativa, estávamos esperando que próxima segunda-feira já fôssemos voltar, para o trabalho, pudéssemos voltar à nossa vida mais ou menos normal, porque normal nunca mais vai ser, eu creio que é um tempo novo de Deus, e isso gerou uma expectativa, mas veio o governador novamente e agora prolongou até maio, até o dia 10 de maio, E tudo isso talvez você esteja aí, indignado, frustrado, revoltado, liberando palavras, que muitas vezes contamina até aqueles que estão próximos de você. Se você não tiver sabedoria nesses dias, exatamente, nós começamos a contaminar as outras pessoas com o negativismo, Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma história de uma mulher que tinha expectativa. É uma passagem bem conhecida na Bíblia, é uma passagem que todos conhecem, mas é propícia para esse momento que nós estamos vivendo agora. Havia uma mulher naquele tempo de Jesus, quando Jesus andou sobre a terra, ele andava por todos os povoados e Jesus andava operando milagre. Ele andava e por onde ele passava havia milagre. Havia uma multidão que cercava Jesus. Havia uma multidão que andava com ele, que estava ali com ele, que queria algo dele, da presença dele. E essa mulher, a palavra de Deus nos fala, eu quero que você abra em Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante. Nós vamos falar sobre essa mulher, essa mulher que havia uma expectativa, mas antes fala para nós de quando Jesus começou a caminhada dele. Ele teve um encontro primeiro, ele foi naquele lugar por causa de um homem que o convidou. E ali essa mulher, que havia cheia de expectativa no coração dela, ela então se atreveu, ela então teve uma iniciativa, ela rompeu todo o preconceito, ela rompeu todo o não que ela havia recebido na vida dela. Amém, queridos? Todos acharam? Marcos capítulo 5, nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue, mas eu quero ler antes o capítulo 21, começar do capítulo 21, que nos fala: após a travessia de Jesus,
uma imensa multidão formou-se à beira-mar. E um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: a minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela, que melhore, que ela possa melhorar. Jesus foi com ele, e a multidão inteira o acompanhou, apertando ele e empurrando ele nessa multidão, quando ele foi atender o pedido de Jairo. E uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dessa mulher, mas sem nenhum sucesso, nenhum havia obtido sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por trás de Jesus e tocou sua roupa. Ela então pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Ela tinha uma expectativa no coração dela. Ela ansiava por aquilo, ela planejou aquilo no seu coração. No momento em que o tocou, a hemorragia dela parou. Ela pôde sentir a mudança no seu corpo, na sua vida, naquele exato momento. Sabia que ela estava, a partir daquele momento, livre de todo o mal. No mesmo instante, Jesus, ele sentiu que dele saíra virtude. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou a minha roupa? Olha, Jesus sentiu que dele saíra virtude. E os discípulos então disseram: como assim? Como assim, Senhor, quem te tocou? A multidão empurra e aperta de todo lado. E o Senhor quer saber quem te tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que havia tocado, tremendo de medo, prostrou-se, ajoelhou-se aos pés de Jesus e contou a ele toda a sua história. Glória a Deus, contou toda a sua história. E Jesus então lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher, ela tinha uma expectativa no seu coração. Essa mulher, ela era excluída da sociedade, porque uma mulher que havia uma hemorragia naquele tempo, no tempo da lei, no tempo de Jesus, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era impura, indigna de conviver com as outras pessoas, rejeitada, estava à margem da sociedade. E não é diferente hoje. Essa mulher, ela estava daquela forma e gastou todos os seus recursos com médicos, certamente com outras coisas que ela possa ter tentado para obter a sua cura, para ficar livre daquela humilhação, daquela estagnação que estava a vida dela por causa da hemorragia, porque ela não poderia conviver com as outras pessoas, porque a sociedade a rejeitava. Mas essa mulher, ela criou uma expectativa no coração dela tão grande. Ela tinha uma força de vontade de viver tão grande. Ela acreditava. Quando ela ouviu naquele tropel, naquela multidão que estava vindo, que estava passando naquela cidade, porque Jesus, ele estava indo ali num pedido de Jairo para curar a sua filha. Jairo chamou Jesus, convidou Jesus para que ele pudesse ir com ele curar a sua filha que estava extremamente enferma. Jairo convida, suplica, se prostra diante de Jesus e o convida.
Jesus, a minha filha está doente, a minha filha está enferma, a minha filha está acamada. Jesus, vem à minha casa. E naquela caminhada de Jesus, com aquela multidão, indo para a casa de Jairo, Jesus parou. Quando ele foi tocado por aquela mulher, aquela multidão apertava, aquela multidão tocava Jesus de todas as maneiras. Mas aquela mulher, ela foi de uma fé tão poderosa, ela foi de uma convicção no seu coração do milagre que ela precisava. Ela sabia da importância, do valor que tinha, ela ouviu falar de Jesus, porque ela já havia tentado todos os recursos. Talvez seja esse a sua situação, a minha situação. Talvez você tenha já tentado, acreditado, confiado em tantas situações, em tantas pessoas, em tantos recursos. E você tem gastado o seu tempo, você tem gastado o seu coração em batalhas, em situações que você está sendo humilhado, que você está sendo marginalizado, desprezado. Quem sabe, você sabe o que você está vivendo nesses tempos agora, de tanto medo, de tanta ameaça, de tantas notícias ruins, de tanta expectativa, de tanta dúvida, de tanto medo. Todos nós estamos vivendo isso. Todos nós estamos colocando nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos, as notícias que saem. Cada dia é uma coisa, ninguém sabe da verdade. Quem está falando a verdade? O que é a verdade? O que está acontecendo? Qual é a verdade que nós estamos vivendo? A palavra de Deus fala que Jesus, ele é a verdade. E nós precisamos acreditar e confiar nele, porque o coração do homem é enganoso. O homem é enganoso. Não vai ser o presidente, não vai ser os governadores, não vai ser o juiz, não vai ser o Senado, não vai ser a política, não vai ser eles que têm a palavra final, que têm a solução. Mas todo o planejamento do maligno, toda a ação maligna vai ser frustrado, porque maior é Deus, maior é a palavra de Deus, Ele é a palavra final. E Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Como Jesus operou milagre, quando Jesus andava com a multidão, Ele não mudou, Ele está aqui conosco, na presença do Espírito Santo, operando milagre, fazendo milagre, executando milagre. Aquela mulher, ela estava desprezada, ela estava marginalizada. Aquela mulher, ela estava ali totalmente desacreditada. Ela estava revoltada, ela estava com depressão, ela estava excluída. Aquela mulher, ela estava sofrendo, assim como muitas famílias estão sofrendo, muitos pais de família, muitas mães. Porque nós sabemos que aquele que pode aguentar aí 4 meses, 5 meses, 1 ano, que tem um recurso, que tem condições de aguentar, ele vai passar com mais suavidade, mas está sofrendo também, porque essa situação vem sobre todos. Todos estão chorando, todos estão gemendo, todos estão sofrendo. Mas aqueles que não têm condições nenhuma, que cada dia vive para comer o pão, para poder pôr o pão na mesa, que são aqueles trabalhadores, os nossos pequeninos, aqueles que têm lutado, que precisam do trabalho e do emprego, aqueles que vão, que não têm preguiça, que querem lutar, que querem trabalhar, que estão buscando um trabalho para fazer, e agora todos nós estamos sendo impedidos de trabalhar. A palavra de Deus fala que o homem comerá do suor do seu trabalho. O trabalho é digno, o trabalho é honroso, o trabalho edifica o homem, edifica a mulher. O trabalho, conseguir o seu recurso pela sua própria mão, pelo seu trabalho com dignidade, com honestidade, com lealdade, com destreza, com excelência.
É isso que nós precisamos, que nós queremos. Nós não queremos, o povo não quer a ajuda do governo de 3 meses, de 2 meses, de 1 mês. O povo quer trabalhar, o povo quer sustentar a sua casa, o povo quer sonhar, o povo quer ter dignidade, quer ter conhecimento, quer ter sabedoria, quer escola, quer estudo, quer ter conhecimento. É isso que o povo quer, o que o povo precisa. E essa mulher, ela estava dessa maneira. Ela estava ali marginalizada, excluída. Ela estava vivendo de favor. É muito humilhante viver de favor. Ainda que Deus incline o coração de muita gente boa, tem muita gente boa, tem muita gente que se compadece, tem muita gente que quer fazer o bem. Há mais gente fazendo bem do que gente fazendo mal. Mas a mídia, os meios de comunicação, quer colocar a goela abaixo de nós, quer nos fazer temer, quer fazer com que as mentes fiquem perturbadas, que haja uma insanidade mental, que haja uma perturbação mental, que haja pânico, que haja medo, que as pessoas fiquem doentes por causa daquilo que elas estão pensando, imaginando o amanhã, o que vai ser do amanhã, como vai ser o amanhã, como vai ficar a minha família, como vai ficar os meus netos, como vai ficar essa geração, como vai ficar os nossos jovens. São perguntas, interrogações, mas tudo está no controle, tudo está na permissão de Deus. Então, pastora, você está falando que nosso Deus quer o mal? Nunca, jamais Deus quer o mal para a humanidade. Ele nos amou, Ele amou tanto a humanidade, a sua criação, aquilo que Ele criou, a sua criatura. Ele amou tanto, 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 que o homem se perdeu no seu livre-arbítrio, que Ele precisou enviar o seu único filho para que viesse aqui na terra, que se fizesse homem, que veio de carne, veio de Maria, fosse gerado, experimentasse a nossa dor, experimentasse as nossas ânsias, nossos anseios, nossos medos. Precisou vir, Ele precisou suportar sobre a carne dele a nossa dor, para nos compreender, para nos entender, para saber o sofrimento que cada um sofre, que cada um passa. Por isso, não limita, não julgue a dor do outro. Você não conhece, você não sabe a dimensão que cada um está vivendo, que cada um está passando. Jesus, Ele fez homem e Ele viveu aqui. E Ele fala para nós, Ele fala: suportai-vos, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer, porque vocês não estão sozinhos, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não estão sozinhos nisso, mas é necessário para que todos possam reconhecer, todos possam se humilhar, dobrar o seu joelho, reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua insignificância, reconhecer que nós não somos nada. Nada somos, nada podemos fazer, nada temos para fazer, se não vier do alto, se não vier do alto, se não for o Senhor a agir por nós, a fazer por nós. Assim como foi na vida dessa mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali, ela teve expectativa no seu coração. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou por trás dele, eu vou atrás dessa multidão e eu vou conseguir. Ela se esforçou, ela estava fraca por causa da sua hemorragia, ela estava fraca por causa da debilitação do seu corpo, da sua saúde. Ela estava exausta, mas ela tinha uma expectativa, ela tinha uma fé, ela tinha uma força no coração dela, porque ela ouviu falar que Jesus era a solução, Jesus podia curar ela. E o que ela fez? Ela foi por trás dele e ela falou: se tão somente eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, ali eu vou obter o meu milagre. E quantas vezes nós desistimos, porque hoje nós podemos tocar nas vestes de Jesus através da sua palavra,
A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a nossa bússola, a nossa direção. A palavra de Deus é o nosso milagre, a nossa cura. Se você crê, você verá a glória de Deus. Você verá o poder de Deus sendo manifesto na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nesta nação, neste país, nesta cidade. Se nós unirmos a nossa fé como aquela mulher, eu tão somente tocar. E quando ela toca em Jesus, quando ela toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela sentiu no seu corpo que havia acontecido algo, que ela se sentiu fortalecida, renovada, que ela sentiu que o seu estado de saúde, ela estava livre, curada, ela estava liberta daquele mal, que há 12 anos ela estava ali pelejando, lutando. Há coisas que nos adoecem, há coisas que vai minando a nossa força, a nossa expectativa. É quando algo prolonga por muitos anos, quando uma situação que nós estamos vivendo, ela dura muito tempo. Mas aquela mulher não mediu o esforço. Aquela mulher, ela gerou dentro dela, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, que ele tinha poder, que ele era capaz, ela repetia para ela mesma. Se eu tão somente tocar, ela repetia para ela se convenceu. Não espere que as vozes te convençam. Não espere que as vozes que estão gritando aí falem para você. Mas você tem que falar para você mesmo. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Glória a Deus. Se você fala para você que você é capaz, que você vai lutar, que você vai enfrentar o seu gigante, que você vai enfrentar essa situação, que você vai enfrentar essa epidemia, essa situação que não é só o medo da doença, não é só a ameaça do vírus, porque todos nós estamos sujeitos a passar, como todo ano vem gripes, vem resfriado, vem o mosquito da dengue, vem tantas coisas que ameaça o nosso corpo, a nossa saúde. É câncer, é AIDS, é lepra, é doenças mentais, é depressão, é suicídio, é tantas ameaças. Mas se eu crer, se eu falar para mim mesmo, tão somente se eu tocar em Jesus, se Jesus habitar em mim, se Jesus estiver em mim, pode vir o que for, pode acontecer o que for, eu vou sobreviver. Ele, enquanto ele tiver promessa, enquanto ele tiver propósito na minha vida, nenhum mal vai acontecer. Ele vai me curar de toda lepra, de toda praga, de toda peste. Ele vai curar esta nação, porque maior é Deus. Maior é Deus, não é o governo, não é os governadores, não é o presidente, não é toda essa cambada aí que está aí, que nós não sabemos a verdade. Nós elegemos eles, mas nós não sabemos, porque cada um defende os seus interesses. Cada um está preocupado com seus interesses. Mas Deus está vendo a maldade. E Deus vai agir. E Deus vai dar a paga a cada um segundo a intenção do coração. Deus não vai ficar indiferente com a maldade. Deus não vai ser indiferente com a injustiça. Porque Deus é justo. E Deus é bom. E Ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo que toda mentira, que todo aquilo que está sendo planejado, as oculta, toda obra maligna que tem sido feita, oferecida, ofertada no mundo das trevas, para destruir o Brasil, a economia do Brasil, a destruir os empresários, aqueles que mantêm o trabalho, o emprego, os trabalhadores, vai ser frustrado, vai ser derrotado. Eu profetizo em nome de Jesus,
porque eu creio num Deus que é poderoso. O braço do Senhor não está encolhido, a mão do Senhor não está fechada, que Ele não pode socorrer, que Ele não pode nos livrar, que Ele não pode tirar dessa situação que está passando o Brasil, o mundo, esta cidade de Franca, as outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todos os estados, mas cabe a nós, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tão somente falou para o coração dela: se eu tocar, se nós tocarmos na graça maravilhosa que Jesus nos deu, que é a graça bendita do Senhor, a sua vida, a sua presença, se nós tocarmos nele, pode ter certeza, meu irmão, Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais, mas vai sair virtude dele. Vai sair virtude dele. E você vai conseguir, você vai passar, você vai ver o seu milagre. Assim como eu vejo milagre todos os dias. Eu recebo milagre todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu experimento do milagre. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando aquela mulher toca, Jesus parou tudo. Jesus parou a multidão. Jesus para a multidão por causa de você. Por causa da sua causa. Por causa do seu clamor. Por causa do seu quebrantamento, do seu pranto. Jesus para tudo e olha. Do alto céu Ele olha para você, porque Ele vai ver a sinceridade do seu coração, e não adianta nós esconder dele. Se Ele está vendo a sinceridade do nosso coração, Ele sabe da verdade do meu e do seu coração, não tem como disfarçar, não tem como enganar a Jesus, não tem como enganar o Espírito Santo, não tem como nós enganarmos a Ele. De Deus não se zomba, de Deus não se engana, Ele tudo vê. Jesus parou a multidão. E Jesus vai parar a multidão, vai parar essa nação, vai parar os estados, vai parar a cidade de Franca. Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos aqueles que têm crido nele, que têm orado, que têm se humilhado, que têm se prostrado. Ele vai parar, porque ele falou que se houver um justo sobre a face da terra, ele não vai destruir. Antes do tempo, nós precisamos juntos clamar, juntos nos humilhar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós não temos força contra essa multidão. Nós não temos recursos, nós não temos o poder na nossa mão, como eles têm lá de assinar decreto, de aprovar decreto, de provar leis. A responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é deles, de cada governador, de cada prefeito, do presidente, do Senado, dos políticos, que têm autoridade para fazer o bem. E se eles não estão fazendo o bem, a justiça, Deus vai pesar a mão sobre eles. Não tenha dúvida disso. Nada vai ficar escondido, oculto. Pode eles pensar que está escondido, pode eles pensar que está oculto, mas nada vai ficar. Jesus parou a multidão e perguntou para os discípulos: epa, alguém me tocou. E os discípulos falaram: mestre, o que é isso? Olha, todo mundo está te tocando. Todo mundo está tocando, Senhor. Ai, que multidão está te empurrando. Está nos empurrando essa multidão. Mas Jesus, o toque que aquela mulher tocou nele, era alguém que não tinha mais nada, que não tinha mais solução, que estava marginalizada, que estava deixada. Aquela mulher, quando tocou com a sua fé, porque ela tinha uma expectativa com todo o seu coração, ela tocou e imediatamente saiu virtude de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus, a virtude, a graça para nós.
Jesus falou: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com toda a esperança, com toda a fé. Toque em Jesus nessa noite. Com coração sincero. Toque em Jesus nessa noite com seu coração sincero. Sim, toque nele. Toque nele agora. Toque nele nessa hora. Toque. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Toque nele. Esse nome tem poder. Esse nome é vida. Esse nome é a resposta, é a solução. Imediatamente, Jesus percebeu. Jesus sentiu que saiu virtude dele. E ele parou tudo. E ele perguntava: quem me tocou? E aquela mulher, tremendo de medo, com muito medo no coração de se expor, porque ela não podia estar ali naquele lugar. Ela, com medo do que poderia fazer com ela, ela se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus. Jesus, Jesus, foi eu que te toquei, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, foi eu que te toquei, Jesus. E como eu preciso te tocar, Jesus. Eu precisava, Jesus. Foi eu, Jesus. Foi eu, Jesus. Fale para ele: Jesus, sou eu. Foi eu. Sou eu que precisa te tocar, Jesus. Foi eu, Jesus, que te tocou. E olha a resposta de que Jesus fala para aquela mulher. Olha aqui que o Senhor fala para a mulher. Ele fala, chama ela de filha. Filha. Dá uma paternidade. Oh, Jesus deu a paternidade para aquela mulher. Jesus chamou ela de filha. E ele te chama de filho. Você é filho. Um pai dá coisas boas pro filho, né? Que é o melhor. O pai dá coisas boas pro filho. Ele dá coisas maravilhosas. Socorre. Ainda que o nosso coração, como pai humano, muitas vezes somos tão mal. Abandonamos nossos filhos, desprezamos nossos filhos. Desprezamos tantas pessoas lindas, maravilhosas. Pessoas boas. Às vezes a gente passa devendo amor para essas pessoas. Mas Jesus ali devolve a paternidade para aquela mulher. Ele chama ela filha. Oh filha, oh filha. Você arriscou por causa da sua fé. Você tem se arriscado por causa da sua fé? Jesus te pergunta nessa noite, pergunta para mim: você tem se arriscado pela sua fé? Pense. Ô filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora estás curada. É isso que Jesus fala. Estás curada, curada do medo, curada da frustração, da decepção, do abandono, curada, curada, porque ela não dependia mais de ninguém, mas a dependência dela estava em Jesus. A dependência dela estava na expectativa que ela colocou no coração, que se ela tivesse um encontro com Jesus, ela seria curada. Ele iria mudar a sorte dela. Ele iria mudar a história da vida dela. E Jesus fala para ela: tenha, minha filha, uma vida abençoada. Seja curada da sua doença. Uma nova vida para ela. Ele devolveu uma nova vida para ela, uma nova oportunidade, um novo amanhã. E um novo amanhã virá para nós. Aleluia. Uma nova oportunidade virá para nós, virá para os seus negócios, virá para a sua família, para a sua casa. Em vez do medo, coloque a fé, coloque a sua fé em ação, creia, coloque a mão sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família e declara, se eu tão somente tocar em Jesus, se eu vou extrair virtude, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos deles, do Senhor, o plano do Senhor é maior do que os meus.
Os pensamentos do Senhor é mais alto do que os meus. E Ele só tem coisas boas para nós. Ele só tem coisas lindas para nós. Mas nós precisamos ouvi-lo, desejá-lo e obedecê-lo. Essa mulher do fluxo de sangue, ela se atreveu. E às vezes a gente se sente assim, concordando com tudo isso que está acontecendo. E às vezes a gente se sente que nós estamos aqui passando por uma coisa que nós não queríamos, desejávamos jamais. Que é a ditadura. O governo fala e o povo obedece. O governo dita as regras e o povo obedece, está sendo destruído. Mas nós podemos desobedecer? Nós podemos lutar pela fé. Nós podemos clamar que a justiça de Deus, que Deus venha colocar as mãos sobre todo engano, todo espírito de engano, todo interesse maligno. O Brasil, muitas coisas estão sendo vendidas para a China, estão sendo vendido como era o temor, porque ele sempre esteve de olho no Brasil, nas riquezas do Brasil. Muitas coisas têm sido compradas por outras nações. E esse povo que está macuminado, que está ali aliançado com o mal, vendendo o Brasil, vendendo a sua riqueza, vendendo aquilo que nós temos, que Deus nos deu, Deus vai agir. Deus vai operar. Nós, talvez você se sinta como eu, tão insignificante, tão pequeno, mas eu sou grande no Senhor. E através da minha oração, do meu clamor, da minha atitude, do meu comportamento, de crer como essa mulher, nós podemos mudar muitas circunstâncias e situação. Deus vai inclinar o coração por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Deus não rejeita a oração. Ele não rejeita um coração sincero. Amém, meus queridos? Que você seja tocada. Que você receba, meu Deus e meu Pai, sobre a Tua palavra, Pai. Sobre a Tua palavra que foi liberada nessa noite, eu profetizo ânimo, expectativa, força, virtude, graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre cada ouvinte, sobre cada família, sobre cada vida que tem ouvido e assistido e entrado, deixado que a palavra do Senhor entrasse dentro da casa e do coração e desejado, tendo expectativa de ser transformado pela fé no Filho de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela confiança na sua palavra, porque a sua palavra é poder. Que todas as hostes malignas, que toda a força contrária, que todo o mal, que tudo aquilo que tem acontecido, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas a luta que nós temos e que Jesus venceu os principados, as potestades, os dominadores deste mundo, as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, agindo, dissimulando, distorcendo a verdade de Deus em nossas vidas, na vida do povo de Deus, nesta nação, neste país. Jesus venceu por nós e nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus, receba, receba meu irmão, minha irmã, receba jovem, receba criança, receba família, receba no teu coração essa palavra desta noite, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém, amém. Graças Amém, a Deus. Irmãos. Quero só fazer uma colocação para você mergulhar em tudo que foi ministrado. Esse tempo dos 12 anos desse fluxo de sangue dessa mulher, onde ela perdeu toda a sua riqueza, se transformou num gigante invencível.
ela estava derrotada, o gigante tinha vencido ela. O gigante dessa enfermidade, e saqueado tudo que ela possuía. E deixa eu te falar, a situação dela é a nossa hoje, porque tem gigantes que nós não conseguimos vencer. O tempo não mata, as pessoas não podem abater por nós, e o dinheiro, nossos recursos não resolve. Nós estamos assim hoje. Mas é tão tremendo esse texto que a pastora ministrou, porque essa mulher dizia para si mesma, para sua alma, antes dela escutar o alarido que Jesus estava passando, ela ouviu da fama de Jesus, ela botou essa expectativa e ela dizia assim: se eu tão somente lhe tocar nas vestes. Deus é tão lindo, meu irmão, minha irmã. A riqueza da palavra dele. Se ela estava com Jesus presente, por que ela dizia para sua alma de tocar nas vestes, na orla? Algumas traduções dizem na orla do vestido, na saia, na barra do vestido. Porque todo rabino, todo mestre de ensino naquele tempo, na bainha do vestido, ele, antes de fazer a bainha, ele pegava um pedaço da palavra e punha dentro da bainha. E aquela mulher, o que ela estava dizendo para nós hoje é o seguinte: se eu tocar na palavra, ele é o verbo, se eu tocar na palavra, a palavra cura, a palavra é a verdade, a palavra liberta. Sabe por que ela falou isso e isso foi escrito? Porque hoje nós não temos Jesus fisicamente, mas nós temos a palavra. Se você tocar na palavra, se essa palavra entrar no seu coração, se essa palavra governar a sua vida, se essa palavra dirigir seus olhos, se essa palavra reinar na sua casa, reinar nos seus negócios, você vai vencer os gigantes, você vai ser curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, é disso que se tratava. Nós precisamos entender a palavra. A palavra precisa ser entendida. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. É verdade, nós só podemos desfrutar daquilo que entendemos. E hoje nós temos esse entendimento. Aqui está a palavra, o verbo que se fez carne. A nossa proposta aqui é que você entenda a palavra. Entenda a palavra. Que você compreenda a palavra, que você receba a palavra. E viva ela. E viva Desfrute dela. Com a sua família, na sua casa. Como cordeiro. Como cordeiro. Sabe? Distribua para os seus filhos. Ensina na linguagem deles. Isso vai gerar fé. Fé. O que nós precisamos fazer nesses dias? O exemplo dessa mulher. Imagina ela fora da sociedade, com aquele fluxo de sangue, sem dinheiro. Mas ela não ficou falando: eu estou sem dinheiro, a maldição o médico não resolveu, ele me enganou, ele me tapeou, as pessoas são injustas comigo, eu não mereço. Ela dizia para a alma dela assim: quando eu ver Jesus passar, se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Amém, glória a Deus. Sabe? Ela dizia isso para ela mesmo. O que você tem dito para você nesses dias? O que você tem dito dentro da sua casa? Às vezes nós confessamos a derrota, não tem jeito, nós vemos demônio, nós vemos tudo, nós vemos o problema, nós vemos a derrota e confessamos. Não, Deus está no controle. Louvado seja o seu nome. Ele tem um propósito específico para esse tempo. Aleluia. Leia Eclesiastes capítulo 3, como consolo para nós para esses dias. Ele diz que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de correr, há tempo de parar de correr, de abraçar, deixar de abraçar, de nascer, de morrer. Há tempo para todas as coisas. Aleluia. É um tempo que Ele nos parou. Amém. Seja feita a vontade do Senhor, Pai. Não a do homem, mas a vontade de Deus. Ele está nos alinhando. Ele é um Pai que Ele está nos dando o que precisamos, não o que queremos. Então fala para a sua alma: aquieta, amém. Descansa no Senhor, toca na palavra, amém. Come a palavra, porque nem só de pão viverá o homem. Sim. Come a palavra, porque ela é vida. Ela é vida, ela é saúde, ela é esperança, ela é salvação, ela é cura. Ele diz: eu sou. O que você precisa, meu irmão? Você precisa de esperança? Ele diz: eu sou esperança. Aleluia. Você precisa de paz? Ele diz: eu sou paz. Amém. Amém. Eu preciso de cura. Ele diz: eu sou a cura. Eu preciso de recurso. Ele diz: eu sou o recurso. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele, por ele, para ele e através dele. Todas as coisas. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Sabe, vamos entrar nesse ambiente, nesse lugar. Aleluia. É um tempo
de vivermos pela fé. Glória a Deus. Mas não é uma fé cega, não é uma fé, sabe, carnal, não é uma fé sentimental. Não, é uma fé na palavra. Porque ele falou, ele escreveu e vai ser, vai acontecer. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Irmãos, nós temos aqui, né, apresentado na madrugada. Se você que está entrando agora, se é um empresário, o nome da sua empresa não está aqui ainda, manda aí para nós, que aí a gente anota aqui para interceder na madrugada e para apresentar aqui na live de amanhã. Amém. Nós não vamos mais falar os nomes aqui, porque só de pedido de oração aqui, de testemunho, tem 4 páginas. O empresário dá uma folha inteira, né? Então nós vamos apresentar aqui. O Senhor conhece, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. O Senhor conhece cada caso. Nós apresentamos na madrugada um por um, né? E temos clamado. Então o Senhor conhece, tá? Vamos fazer isso junto? Amém. Né? Estende sua mão, né? E abençoa, e vamos clamar junto. Senhor, estão aqui, sim, meu Deus, todas essas petições. Sim, o Senhor já conhece. São empresários, governos, trabalhadores e também aqueles que estão reclusos em casa, todos vivendo debaixo do acontecimento que está sobre toda a terra nesse instante. Mas eu apresento cada uma dessas vidas, as suas necessidades, os seus medos, os seus fracassos, os seus temores, e que o Senhor venha com refrigério. O Senhor é o Consolador, o Senhor é a paz, o Senhor é a provisão, o Senhor é a saúde, o Senhor é o recurso. Venha sobre cada vida, Pai, com a resposta. Se apresenta para cada um como eu sou. Que o Senhor seja a resposta para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele busca, para aquilo que ele espera, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. A pastora vai apresentar a água. Senhor, muito obrigada. Sim, ó Deus. Nós consagramos essa água, Pai. Coloca nela, Senhor, o seu poder e manifesta o seu poder. Que seja como um bálsamo nessa noite para cada coração, para cada vida que precisa, Pai, da cura, do milagre, como aquela mulher do fluxo de sangue. Coloca a virtude, Pai, que haja virtude sobre essa água. Como saiu do Senhor e tocou naquela mulher, que toque naquele que pela fé acreditar. É verdade, Pai, que ele crê pela fé. Nós tomamos essa água e rendemos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a nossa água. Amém. Glória a Deus. Ó, um grande beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.